E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula nós vamos continuar a aula passada em que nós falávamos a respeito do espectro de Rn de hidrogênio. Nós vimos que nós temos que tomar algumas ponderações. A primeira ponderação é a seguinte: ver os sinais no espectro e ver se esses sinais são coerentes com o número do que mesmo? Número de ambientes químicos. Isso que a professora Fernanda disse em sala de aula. Esses sinais têm que ser coerentes com o número de ambientes químicos. Essa é a palavra-chave, tá? Segunda ponderação a ser feita é a seguinte: ver a integração, a área dos picos e ver se tem coerência com o número de hidrogênios. Terceira ponderação, verificar a multiplicidade, ou como queira, desdobramento, e ver se tem coerência também com o número de hidrogênios. Quarta coisa, ver o deslocamento químico e ver se tem relação, coerência com o número de hidrogênios. Quinta coisa, verificar a constante de acoplamento. Em seguida, nós trabalhamos, na verdade, nós citamos alguns efeitos. O efeito ressonante e o efeito indutivo, vistos em Química Orgânica 1 com o professor Valmir, e citamos ainda o efeito anisotrópico. Entretanto, o efeito anisotrópico é uma novidade. O que é o tal do efeito anisotrópico? Para explicar isso, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: que carbono sp é mais eletronegativo que carbono sp2 e o carbono sp2, por sua vez, é mais eletronegativo que carbono sp3. Porque vocês viram isso também em Química Orgânica 1 com o professor Valmir. Carbono sp é mais eletronegativo. Diante disso, de posse dessa informação, podemos inferir, portanto, que hidrogênio ligado a carbono sp é mais desprotegido do que hidrogênio ligado a carbono sp2, por conta, evidentemente, da eletronegatividade. Entretanto, por mais desprotegido que o hidrogênio seja, ele apresenta, nesse caso, um baixo valor de deslocamento químico. Porque pelo que eu sei, pelo que eu estudei, eu vi o seguinte: que quanto mais desprotegido, maior será o valor do deslocamento químico. Entretanto, aqui, apesar de hidrogênio ligado a carbono sp ser mais desprotegido por conta da eletronegatividade, ele apresenta um baixo valor de deslocamento químico. E o que explica isso? O que explica isso é o efeito anisotrópico, tá? Mas o que é, afinal de contas, o efeito anisotrópico? Vamos supor que nós tenhamos hidrogênio ligado ao acetileno. O acetileno é o etino, que tem uma ligação tripla, portanto tem uma insaturação. Se tem uma insaturação, nós temos, portanto, a circulação de elétrons π, concordam comigo? E aí nós temos a presença de um campo magnético aplicado. Acontece o seguinte, que esses elétrons π circulantes acabam se opondo ao campo magnético aplicado. Por conta disso, o campo magnético efetivo sentido pelos hidrogênios é menor. Portanto, por conseguinte, a frequência de ressonância é menor e, consequentemente, apresenta um baixo valor de deslocamento químico, tá? Mas o que isso, então, isso aí é a justificativa do efeito anisotrópico, né? Por causa da circulação de elétrons π, que se opõe ao campo magnético aplicado. Isso faz com que a frequência de ressonância e que a absorção seja menor e, por conseguinte, apresenta um baixo valor de deslocamento químico, tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. E o seguinte, hidrogênios acetilênicos, né, que estão ligados ao acetileno, que é o etino, que apresenta ligação tripla, apresenta uma frequência de ressonância, um deslocamento químico de 2 a 3 ppm, enquanto que olefinas, que também tem uma insaturação, só que é uma dupla, né, varia de 5 até 8 ppm, tá? É isso aí, muito obrigado.